Fala pessoal, hoje a aula é sobre corrente elétrica. Corrente elétrica. A corrente elétrica, se a gente for pegar um condutor elétrico, por exemplo, um fio, se pegar um fio. Condutor elétrico, nós temos, por exemplo, nós podemos usar o cobre, nós podemos usar o alumínio, nós podemos usar o ouro. O ouro é um dos melhores condutores elétricos e por isso que ele é utilizado ali em processadores de computador, que ele conduz muito bem as informações lá, a corrente elétrica. Isolante, um bom isolante elétrico seria, por exemplo, uma borracha ou um plástico ou algo do gênero. Mas por que ele é isolante e não condutor? Se a gente pegar, por exemplo, o cobre, ele é Cu mais 3 lá na nossa tabela periódica. Significa que ele tem 3 elétrons a mais na última camada. Então, se eu pegar um cobre, um fio de cobre aqui dentro, vão ter os seus átomos todos organizados lá, um do ladinho do outro. Se eu pegar e ampliar esse cara, a gente vai ter assim, ó, um átomo do lado do outro. Nesse formatinho assim, ó, um do ladinho do outro. Forma uma rede onde tem essa organizaçãozinha assim. Aí, cada um vai ter 3 elétrons a mais na última camada. Então, ó, esse carinha aqui tem 3, esse carinha aqui tem 3, esse carinha aqui tem 3, esse carinha tem 3. O que significa isso? Que ele tem 3 elétrons livres na última camada, que tem aquela regrinha que a gente utiliza lá na química, que é a regra do octeto. Então, ó, 3, 3, 3. Olha o tanto de elétrons livres que tem aqui. Se eu pegar e fizer uma força aqui, ó, desse ladinho aqui, ó, e empurrar os elétrons de forma que eu consiga empurrar o elétron, esse elétron vai se movimentar. Quando eu movimento esse elétron de um lado para o outro, ou faço uma movimentação nele, eu estou conduzindo elétrons ou conduzindo eletricidade. E é isso, é dessa definição que saiu a condução da eletricidade. Nesse caso aqui, nós temos que a condução da corrente elétrica ou a corrente de elétrons. Então, a corrente elétrica que a gente tem, corrente elétrica, a gente chama esse carinha aqui de I e a sua unidade, o ampere. Nada mais é que a movimentação de elétrons. Para que tenha a condução de eletricidade, obviamente que nós temos que ter uma força empurrando de um lado ou puxando do outro. E esse carinha aqui nós chamamos assim de DDP, que é a diferença de potencial. A diferença de potencial tem a unidade volts. Então nós temos na nossa casa 220 volts. Isso significa que, em grosso modo, existe 220 volts de força empurrando os elétrons. Existem dois tipos de corrente elétrica. Nós temos a corrente contínua, que vai de um sentido para o outro. No caso, vai do lado mais para o menos. E também tem a corrente alternada. A corrente alternada, o elétron aqui dentro, ó, vai vibrar. Ele vibra e por isso que chama de alternada. Ele vibra, oscila e aí ele consegue ali transformar a energia elétrica em outros tipos de energia. A energia elétrica, pessoal, ela sempre vai transformar a energia que nós temos em alguma energia que vai beneficiar o ser humano. Por exemplo, eu posso transformar a energia elétrica em energia luminosa, ou eu posso transformar a energia elétrica na energia mecânica, ou eu posso transformar a energia elétrica em energia de calor. Então, a transformação de energia que nos interessa. E sempre dentro do fio, isso daqui que a gente está vendo, sempre dentro do fio. Então, a gente pode falar que dentro do fio tem ali a sua corrente elétrica I. Tem uma formulinha que dá para a gente calcular a corrente elétrica, onde ele fala assim, ó, a formulinha que a gente vai usar nessa aula. O I é igual à variação da carga em módulo, porque a corrente elétrica ali para a gente vai ser sempre positiva, dividido pela variação do tempo. Então, quantas cargas eu consigo aqui movimentar em função do nosso tempo? Esse carinha aqui, a gente tem que lembrar que a variação da carga aqui é o quanto a gente tem de carga. Eu vou chamar só de Q.
E o Q nós temos que é N vezes Z. Aqui é o número de elétrons ou de prótons, no nosso caso vai ser elétrons porque é condução de eletricidade, e o E vai ser sempre, como é do elétron, a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Negativo, porque é elétrons. Como é elétrons, negativo. Só que como a gente está trabalhando com módulo, não tem problema a gente não colocar aqui o sinalzinho. Então, bora fazer um exemplo. Em uma célula eletrolítica circula uma corrente elétrica de 8 amperes. Então, uma célula de 8 amperes. E calcule o tempo necessário para que passe por essa célula eletrolítica 3.600 coulombs. Então ele quer que a gente calcule o tempo. Pessoal, aqui é bem tranquilinho. A gente só vai substituir fórmula, que vai ser assim, ó. Como ele quer saber o tempo, nós vamos ter que o I é igual à variação da carga em módulo dividido pela variação do tempo. O I, a gente tem aqui, ó, é o 8 amperes. Então vai ser 8 igual. A variação da carga, a gente também tem, ó, 3.600. Então 3.600 dividido pela variação do tempo. Como ele quer saber só T, eu não vou colocar ΔT não. Eu vou colocar só o T que não tem problema. Ó, esse carinha vai lá para cima, esse carinha aqui vem aqui para baixo e tá feita a jogada. Então vai ficar T igual 3.600 dividido por 8. Aí, fazendo essa continha aqui do lado, ó, 3.600 dividido por 8 dá 4. 4 dá 32. Esse menos esse dá 4. Desce o 0, dá 5. Aí vai dar, desce o 0, dá 40, dá 0. Desce o 0, 450 segundos. Então, T, 450 segundos. Ah, e se eu quisesse saber em minutos? Se eu quisesse saber em minutos, eu poderia fazer o 450 dividido por 60. Se eu dividir por 60, eu vou transformar em minutos. Olha só, corta, corta. Aí aqui eu vou ter que vai ser 7, aí dá 42. Aí 42 sobra 3. Com 3 não dá para fazer nada. Coloca 0, coloca vírgula. E aí a gente tem que vai ser 5. 7,5 minutos. Então o tempo vai ser igual 7,5 minutos. 7,5 minutos corresponde a 7 minutos e 30 segundos. Se eu quiser ali deixar no formatinho bonitinho.